Bom dia novamente, tá? Eu preferi fazer pelo Google Meet, porque dá a opção da gente conversar. Então, de certa forma, a gente privilegia aí os nossos alunos, né? Quem já comprou o curso pode interagir diretamente sem precisar mandar pelo chat lá. No YouTube, teria que mandar escrito. Aqui não, dá para você conversar direto. Eu estou com uma dúvida, levanta a mãozinha aí já tira a dúvida na hora, tá? Para quem é nosso aluno, vai ter essa vantagem de tirar as dúvidas diretamente. Bom dia, Alessandra. Bom dia. Então, a gente vai começar agora, tá? Benção. Exatamente agora. Bom, essa prova, ela foi uma prova para o concurso da Prefeitura Municipal de Paulo Bento, no Rio Grande do Sul, e foi um dos primeiros concursos já de 2024 que a banca Fundatec realizou, tá? Uma característica interessante é que a banca coloca vários cargos num pacote só e faz uma única prova. Essa é uma prova de nível médio. Lembrando que, como o nosso curso está voltado para o nível médio, todas as provas que eu estou resolvendo com vocês, colocando elas na forma de simulado, serão de nível médio. Tá? Aí ele coloca aqui as instruções, né, da prova e começa, né, a prova, português. Vou passando aqui, tá? Vamos lá para raciocínio lógico e matemático. Conhecimentos gerais. E chegamos aqui em matemática e raciocínio lógico. É importante vocês terem noção, inclusive, desses espaços que a banca deixa para fazer a prova, tá? Se esse espaço aqui for pouco, escreve atrás, na folha, no verso da folha, porque às vezes é pequenininho, ele deixa aqui bem apertadinho, às vezes não dá. Uma das coisas que a gente precisa verificar com relação a uma prova é identificar de imediato a questão que você está lendo, qual é o conteúdo. Então, leu a questão, você tem que verificar direto qual é o conteúdo. Por quê? Porque, às vezes, a gente tem mais facilidade em alguns temas e outros não. Por exemplo, tem gente que tem dificuldade com a parte de análise combinatória. Então, se você pegou uma prova e está lendo, vai cair esse tema na minha prova, eu tenho dificuldade, eu já pulo e faço outro. Deixa para o final, tá? Então, a primeira coisa é identificar o tema. Então, vamos identificar o tema dessa questão aqui, tá? Que é a questão 38. A primeira questão da prova aqui é a questão 38. Um investimento garante 8,5% de rendimento ao ano. Então, apareceu o símbolo de porcentagem, ou vai ser uma questão direta de porcentagem, ou vai ser uma questão que envolve juros. Então, quando aparece porcentagem, normalmente, quando aparece alguma coisa de porcentagem, ou é uma questão direta de porcentagem, ou é uma questão que envolve juros. Ele garante aqui 8,5% de rendimento ao ano. Caso uma pessoa invista R$ 1.500 e cumpra as condições necessárias para receber os rendimentos, qual valor irá receber a título de juros? Então, nós temos aqui uma questão que é sobre juros simples. Não é juros compostos? Tanto faz, tá? Se você fizer essa questão aqui usando a fórmula de juros simples ou usando a fórmula de juros compostos, o resultado é o mesmo. Por que é o mesmo? Porque é um período. Quando ele coloca aqui as condições necessárias, é o período de um ano, tá? Um investimento que garante 8,5% de rendimento ao ano. Então, você tem aqui, inclusive, esse tipo de questão dá para você fazer por regra de 3. Você tem lá 1.500, que é teu 100%, e você quer saber quanto é 8,5%. Se você fizer por regra de 3, aqui também vai dar certo, você vai encontrar o mesmo resultado. Se a gente fizer com a fórmula de juros, tá? Vamos fazer com a fórmula de juros simples. Juros é o capital vezes a taxa vezes a quantidade de períodos. Aí, dependendo do livro que você estuda, essa quantidade de períodos, que é o tempo, ou vai ser a letra T ou vai ser a letra N. Então, tem livro que vai usar aqui um N, tem livro que vai usar um T. Isso aí não interfere na tua resposta. Quando a questão colocar que as condições necessárias é o período. Por exemplo, se aqui está o rendimento em um ano, certo? Aqui não está um ano.
Se ele coloca que obedece às condições necessárias, é porque ele vai render exatamente esse espaço de tempo. Seja ele 6 meses, seja ele 1 ano, seja ele 1 mês, ele vai render exatamente o tempo necessário que ele precisa para ter os 8,5%. Então, substituindo aqui na fórmula, nós temos o capital, que é 1.500, a taxa, que é 8,5%, 8,5 dividido por 100, porque eu não posso colocar o símbolo da porcentagem. Esse 8,5%, ele corresponde a 8,5 dividido por 100. Então, na hora de colocar aqui no lugar da taxa, que é representado pela letra I, você tem que colocar dividido por 100, vezes a quantidade de período, que é 1. Tá? Quando ele colocar essa condição necessária aqui, ó, é que ele vai render um período. Tá? 1 é igual... Deixa eu escrever aqui para ficar anotadinho, ó. Um período. Então, esse um período é a quantidade de tempo. No caso dessa questão, que é 1 ano, poderia ser 1 mês, poderia ser 1 semestre, poderia ser uma década, não importa. Quando ele colocar a quantidade de período certinho lá para ter o rendimento necessário, vai ser 1. E agora é só multiplicar. Então, os juros aqui, ó, zeros, você vai eliminar com esses zeros, os 2 zeros do 100 com esses 2 zeros, e vai fazer esse produto de 15 vezes 8,5. Então, vamos fazer aqui mesmo. 15, tá? Vou separar aqui um pouquinho, ó, vezes 8,5. Tá? As questões da banca Fundatec, elas também priorizam bastante as 4 operações. Então, vocês têm que estar rápido na hora de fazer contas de multiplicar, contas de dividir. Isso aí é prioridade. Independente do tema que a gente trabalha aqui, as 4 operações têm que estar em dia. Então, multiplicação com vírgula vai cair bastante. Ó, 5 vezes 5 dá 25. Com 5 igual 2. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. 8 vezes 5, 40. Põe 0. Igual 4. 8 vezes 1, 8. Com 4, 12. Então, 5, 7. Deixa eu fazer mais para cima. Ficou bem pequenininho aqui. Deixa eu apagar essa porcentagem. Isso aqui é prioridade, tá? Parece que não é chatinho fazer, mas é prioridade vocês aprenderem a fazer. 8,5 vezes 15. Ah, essa ordem aqui eu posso inverter? Tem problema de fazer 15 vezes 8,5 ou 8,5 vezes 15? Não tem problema, você pode fazer desde que a quantidade de casas do de cima seja igual ao do de baixo, mesmo com a vírgula. 5 vezes 5, 25, por 2. 5 vezes 8, 40, com 2, 42. Eu inverti, ó, ficou diferente aqui, mas a gente vai ver que o resultado é o mesmo. 1 vezes 5 e 1 vezes 8. Agora a gente soma 5, 7, 12. Como tem essa vírgula aqui, ó, a gente vai voltar a uma casa. Então, significa que 8,5% de 1.500 é 127,50. Só tem essa forma de fazer? Não, vamos fazer de outra maneira, tá? A gente pode fazer essa continha também assim, ó, direto, ó. 8,5% de, esse pontinho aqui da multiplicação indica o D, 8,5% de 1.500. A gente pode fazer a conta simplesmente multiplicando a porcentagem vezes o valor. A gente vai ter direto o resultado também, tá? Os zeros vão com zeros e 8,5 vezes 15, 127,50. Alguma dúvida por enquanto? Pode falar, Ellen. Professor, eu fiquei com dúvida na hora de fazer, porque tem algumas questões que ele pede para transformar o tempo em anos em meses. E aí eu fiquei pensando, será que eu preciso transformar nesse caso? Eu fiquei com um pouco de dúvida. Bom, então, por isso que eu coloquei as provas da banca, porque, por exemplo, quando a gente coloca lá uma aula sobre juros, uma aula sobre porcentagem, ela não tem uma, entre aspas, aplicabilidade de acordo com a banca, porque o enunciado da banca, a forma com que a banca dialoga com o candidato é que vai fazer essa diferença. Então, assim,
O ideal é fazer mais provas da Fundatec para você perceber esses detalhes de quando você vai precisar fazer a conversão e quando você não precisa. Quem vai dizer isso, basicamente, são as provas. Não tem como eu falar para você assim, olha, ele não vai cobrar ou ele vai cobrar sempre. Quem vai dizer é a prova. Inclusive, esse tipo de termo que ele usa aqui, ó, condições necessárias. Esse termo aqui, quem usa é só a Fundatec. Você não vai achar em outra prova. Você não vai achar em outra banca ele colocando as condições necessárias para receber o rendimento. Tá? Vamos fazer mais uma? Bom, aí aqui de cara, eu nem li a questão, eu já só bati o olho, eu já vi aqui, ó. Juros simples e o símbolo de quem? Da porcentagem. Então, você tem que estar... vocês estão conseguindo ver certinho aí o tamanho? Tá pequeno? Tá bom para ver? Eu estou fazendo pelo computador, né? Se tiver pelo celular, ele fica pequenininho. Ó, então vamos lá, vamos para a leitura da questão. Determine o valor de um capital. Ele não sabe aqui quem é o capital. Coloca aqui, ó. Que foi aplicado sobre o regime de juros simples a uma taxa mensal de 1% durante 6 meses e gerou de juros, né? Gerou de juros R$ 300. Aí, presta bastante atenção, que a gente precisa aqui ter a taxa e o tempo na mesma dimensão. O que é a mesma dimensão? É isso aqui, ó. Deixa eu marcar para a gente, ó. A taxa é o quê? Mensal, certo? E a duração em meses. Se tivesse diferente, por exemplo, se ele me desse uma taxa mensal e colocasse um ano, eu teria que usar 12 meses. Mas aqui ele já deu os dois na mesma dimensão. Tanto a taxa está mensal, quanto a duração está em meses. Então, não preciso modificar nada. A gente vai pegar a fórmula de juros simples e vai colocar os valores dentro. Vamos pegar aqui, ó, fórmula de juros simples. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes a quantidade de períodos. Ele me dá os juros, coloca aqui os juros foi de 300. Quer saber aqui quanto é o capital? Fala que a taxa é de 1%, então aqui é 1 sobre 100. Tá? Eu posso usar 0,01 no lugar do 1%? Pode, mas prefira trabalhar com os números inteiros. Coloca essa fração aqui, fica mais fácil de trabalhar do que você colocar 0,01. Poderia colocar aqui, ó, a taxa 0,01, que seria a divisão de 1%. Mas, de preferência, não faça isso. Deixa assim, ó, 1 sobre 100. Vezes a quantidade de períodos aqui, que no caso são 6 meses. Então, ó, a taxa é de 1% ao mês. A notação vai ser AM, tá? Esse AM que vem ali depois da taxa significa ao mês. Aqui nós temos 6 meses. Ele me dá os juros também, né? No caso, os juros é de 300, tá aqui já, ó. E agora a gente substitui aqui também o 6. Bom, o que eu faço agora? A partir daqui, o que eu vou fazer? Eu divido 6 por 100, passo 100 multiplicando. Esse detalhe vai depender do seu nível de matemática, tá? O seu nível de matemática é que vai fazer com que você resolva isso aqui mais rápido ou mais devagar. O nível de treino, tá? Treino. Então, aqui, ó, qual é o melhor caminho? O melhor caminho é pegar esse 100 que está dividindo, passar ele multiplicando, e esse 6 que está multiplicando, passar dividindo. Então, essa continha aqui vai ficar assim. C é igual a 100 vezes 300. De onde é que veio o 100? O 100 está aqui dividindo, ele passa multiplicando. Tá? Passa multiplicando o 300. E o 6 que está multiplicando, ele passa dividindo. Aí agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou observar o seguinte. 100 eu consigo dividir por 6? Não consigo. Mas o 300 eu consigo. Então, eu divido 300 por 6. Vai ficar 100 vezes 50. 300 dividido por 6 dá 50. Então, eu faço logo essa divisão. Acabou aqui o 6 da parte do denominador. E 100 vezes 50 vai dar 5.000. A alternativa aqui vai ser a letra C. A outra eu nem marquei, né? Marquei, tá aqui, letra A. Tranquilo?
Alguma dúvida, Ellen, Alessandra ou Francisco, com relação a essa parte? Tudo ok? Então, vamos lá, vamos para a próxima, tá? Tudo certo. Viu, Tudo professor certo? Thiago? Então, ó, duas Uma questões dica, né? aqui. Uma prova com 8 questões, 2 que a gente fez de cara são de juros. Então, já fica a dica aí, né? Juros é um conteúdo que ele é um fortíssimo candidato a cair na prova. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Viu, professor? Eu ia falar isso agora, que as provas da Fundatec, principalmente para nível médio, sempre tem questão ou de regra de três ou de juros simples, né? Então, se o aluno ele está com pouco tempo para estudar, ele pode priorizar essas aí, essa É, parte. essa aí é praticamente certeza. Quase 100% de chance, né? A questão 40 é uma questão de operações aritméticas, tá? A gente vai ter que montar uma equação e a partir dessa equação chegar ao resultado. Ele diz o seguinte: o dobro de um número real, e aí é importante a gente observar o seguinte, ó. A banca Fundatec, ela trabalha muito a questão dos conjuntos numéricos. Então, quando ele coloca lá, olha, é um número real, é um número natural, é um número inteiro, é um número racional, isso é importante. Então, conjuntos numéricos, ele é importante para que você consiga fazer uma leitura adequada. Quando ele coloca número real, é qualquer número. Poderia ser um número inteiro, poderia ser um número negativo, poderia ser uma fração, tá? Poderia ser uma raiz. Quando ele colocar número real, pode ser qualquer número e você representa por qualquer variável. Então, o dobro de um número real. Que número é esse? Não sei. Eu vou chamar aqui de x. Então, se é o dobro é 2 vezes, tá? Então, 2x somado, então a gente vai compondo aqui a equação, ó, somado a 16, somei a 16, vai ser igual a quem? Igual a seu triplo, o triplo é multiplicar por 3. 3x menos 20. Bom, aí montei a equação, o que que eu vou fazer? Letra de um lado, número do outro. Aí, normalmente, a gente aprende que as letras ficam do lado esquerdo e os números do lado direito. Isso não é verdade. Você pode passar esse 2x aqui, ó, direto para o outro lado. Não tem problema algum, porque a maioria das pessoas sempre quer fazer assim, ó. 2x menos 3x, entendeu? Passar a variável, né, o que tem a letrinha para o outro lado. Isso aí não precisa. Necessariamente, você não precisa passar o 3 para o outro lado negativo. Você pode passar o 2, o 2x. Então, aqui, ó, como é que vai ficar? Vai ficar 16 positivo, ele já está aqui. Esse menos 20 eu vou jogar para o outro lado, ele vai ficar mais 20, igual 3x continua no cantinho dele, e esse 2x que está positivo, ele passa negativo. Aí daqui a gente vai ficar com 36 igual a x e finaliza a nossa questão. Ah, mas o x pode ficar do lado direito? Pode. Se você tiver algum problema de deixar do lado direito, você escreve do lado esquerdo. X igual a 36. Não vai mudar. O valor de x vai continuar. O valor de x vai continuar sendo 36. Beleza? Vamos para a próxima? A próxima questão de cara, a gente já vê que vai ser o quê? Uma equação do segundo grau. A equação do segundo grau é um tema que a Fundatec ela também gosta. Ela gosta de colocar alguma coisa ali de equação do segundo grau. Ou você ter que encontrar as raízes usando Bhaskara, ou você ter que encontrar lá o x do vértice, também ela gosta de colocar, ou você ter que analisar um gráfico de uma função do segundo grau, também é uma possibilidade. Então, vamos para a nossa questão. Questão que vai trabalhar aqui com a equação do segundo grau. Um professor de matemática, em sua aula, lançou um desafio utilizando uma equação do segundo grau. Os alunos deveriam descobrir a senha numérica para desbloquear um arquivo de texto. A equação é a seguinte: x ao quadrado mais 9x menos 10 igual a zero. A senha é composta por coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C, desprezando o sinal,
Então, ele já sabia aqui que 1 tem um sinal negativo, ele já colocou que era para desprezar. A senha que desbloqueia o arquivo é... Então, temos, ó, x ao quadrado mais 9x menos 10 igual a zero. Então, uma equação de segundo grau, ela é escrita da seguinte forma. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Toda a equação, quando a gente escreve no livro, né, a gente coloca ela com os sinais sempre positivos. Isso aqui é sempre positivo, tá? O sinalzinho aqui, ó, nunca é negativo. Porém, quando a gente pega o valor da equação em si, pode ser que ele seja negativo. Isso aqui é uma forma geral. Isso aqui é uma forma geral. Então, o que vai dizer vai ser o número. Por exemplo, junto do x ao quadrado, quem está colado em 1? O 1. Nós temos aqui 1x ao quadrado. Então, o a vale 1. Junto do x, né? A variável aqui que não tem o quadrado, vai ser quem? Vai ser o b. O b igual a 9. E aqui, sozinho, né? O termo independente da equação é o menos 10. Então, c, ele é menos 10. Justamente ele coloca aqui o coeficiente c desprezando o sinal. Então, qual é a senha? 1, 9, 10. Aqui é o A, aqui é o B, e aqui é o C desprezando o sinal. Então, seria só pegar os coeficientes. Uma questão bem tranquila sobre equação de segundo grau. Pediu aqui só para você identificar quem são os coeficientes A, B e C. Certo? Então, aqui no caso, a alternativa é a letra A. Aqui eu nem marquei, né? Vou marcar. 36. Vamos para a próxima. Questão 42. A questão 42 é uma questão puramente porcentagem, tá? Normalmente, quando cai alguma coisa com relação à porcentagem, a gente vai ver muito a relação ou dinheiro ou aumento espacial. Você tem uma área onde você aumenta as dimensões, ou de base, de altura, e aí depois você quer saber o quanto que a nova área aumentou, ou seja, redução, né? Então, você pode ter aumento ou redução. Ou com dinheiro ou com área. É o que a banca cobra. Um aparelho celular custava R$ 900 e recebeu um aumento de R$ 45. O percentual de aumento no preço do celular foi de... Então, tem o inicial, que é 900, e aí eu vou dar um truque para vocês com relação à porcentagem. Como é que a gente calcula 10%? É bem fácil. Quanto é 10% de 900? Quanto é que dá? 10%. Se fosse 10, eu quero descobrir 10%, aquela conta que o garçom faz. Como é que a gente faz? 10% de 900. Só tira um zero. 10% seria 90. Aí eu te pergunto, 45 é quanto por cento? De cara. É 5. 5%. Ó, ele te deu aqui um valor, ele te deu um valor numérico. E depois ele te deu o aumento. Antes de você olhar para isso aqui para encontrar a porcentagem, pega o valor numérico e acha 10%. É só dividir por 10. 900 por 10 dá 90. E aí você já vai para... Você já olha aqui para as alternativas e você já acha a resposta. A única que pode ser quem? A letra A. Porque se 10% de 900 é 90, 45 não pode ser 10%. Tem que ser menos. Na verdade, é a metade, né? 5%. Tá, mas e como é que a gente faz essa conta? Como é que a gente encontra exatamente esses 5%? Vamos encontrar agora. Agora a gente vai fazer do jeito padrão, tá? Para qualquer valor. Ele quer saber aqui, ó, quanto foi esse aumento com relação a 900. Então, você vai pegar o valor, que é o 45, vai dividir por 900, tá? E multiplicar por 100 para que apareça o símbolo da porcentagem. E olha só como é que ficou aqui, ó. Zeros vão com zeros. 45 dividido por 9. 5%. Fechou? Pois, professor, quando eu fiz a conta, eu coloquei 900 para 100
e 945x, eu acho. E eu achei 15%. Então, é porque você tem que fazer o seguinte, ó, 900 é 100%, tá? E 45 é X%. Porque você está calculando a porcentagem que esse valor representa do atual. Se você colocar aqui R$ 945, esse valor ele nem existe ainda. O valor que você tem é 900 e você vai subir, né? Você vai dar um aumento de 45. Aí ele coloca a relação. Olha só o restinho do enunciado. O percentual de aumento no preço do celular foi o aumento de preço do celular. Quanto é que ele custava? 900. Então, o aumento que você vai dar, esses R$ 45, é com relação ao valor anterior. Ainda não existe os 945. Entendeu? Você tem 900. Em cima desses 900, você vai jogar 45. E aí você calcula quanto por cento você está colocando com relação ao que você tem. O que você tem é 100%. Então, você vai calcular com referência a ele. R$ 45 corresponde a 5% de 900. Então, você vai dar um aumento de 5%. É igual ao salário. Se você tem um salário lá de R$ 1.400 e você recebe um aumento de 10%, quanto é que você vai colocar aqui em cima desse salário? Você vai colocar 140. Então, é a mesma lógica. O aumento que você vai dar aqui, esses R$ 45, é com relação a 900. Beleza? Beleza, obrigada. Mas viu como é que faz a continha, né? Divide o valor que aumenta pelo total, pelo que você tem, e multiplica por 100. Sim. Bom, vamos para a próxima? Então, essa daqui foi uma questão puramente de porcentagem. Puramente porcentagem, não tem nenhum outro tema dentro. Só porcentagem. Você divide o aumento pelo valor que tem e multiplica por 100. Sai a resposta direta. A questão 43, a gente já vê que é uma questão que envolve ou círculo ou circunferência. Qual que é a diferença? A diferença entre círculo e circunferência, tá? Vou colocar aqui, ó, círculo. O círculo você calcula a área, tá? E é π vezes o raio elevado ao quadrado. A circunferência você calcula o comprimento barra, tá? Também pode chamar de perímetro. Perímetro. Então, o comprimento da circunferência, 2π vezes o raio. O comprimento é quando eu pego essa linha que está aqui, ó, circulando, formando, tá? E eu estico essa linha. Isso aqui é o comprimento. 2πr. E a área é a parte interna. A parte interna, a região ocupada, é a área. Beleza? Então, quando você lê no enunciado, se ele falar circunferência, é comprimento. Se ele falar círculo, é área. E se ele fizer diferente, ele está errado. Que é o caso dessa questão. Essa questão, ela está errada. Eu não sei por que não anularam, não entraram lá com recurso, mas ela está errada. Ele diz aqui o seguinte: sabendo que a distância entre o ponto O e o ponto A é de 1/4 de metro. O que é 1/4 de metro? É 1 dividido por 4 do metro. 1 dividido por 4 é 0,25. Tá? É R$1 dividido para 4, 0,25 centavos. 0,25. Bom, então ele me deu aqui o raio. Ambos a gente usa o raio, só que são coisas distintas, tá? Então o raio aqui corresponde a 0,25 metros. Ele me deu aqui a distância, que é justamente o raio. Vou até reforçar aqui. É correto afirmar que considere π 3,14. Aí mais um detalhe. Quando a questão coloca todas as casas decimais, como ele colocou aqui, ó, 3,14, colocou duas casas após a vírgula,
É porque ele vai trabalhar mais a questão da multiplicação, envolvendo vírgulas, do que propriamente o uso da fórmula. Então, ele vai forçar ali para você trabalhar com essa multiplicação. E dentro das alternativas, nós temos aqui o seguinte, ó, a área do círculo, tá vendo? Ó? A área do círculo, a circunferência, a área do círculo e a circunferência. Então, aparecem essas duas coisas. Então, a gente vai calcular as duas. A gente vai calcular a área, que é π vezes o raio elevado ao quadrado. Tá? Vamos calcular primeiro a área. E depois a gente vai calcular o comprimento, que é 2π vezes o raio. Bom, para calcular a área, nós temos o seguinte, ó, 3,14 vezes... Aí eu tenho duas opções. Ou eu uso 1/4 e elevo ao quadrado, que eu acho mais fácil, tá? Pegar 1/4 e elevar ao quadrado. E depois a gente faz o processo. Ou então, eu pego 0,25 e elevo ao quadrado. Eu vou fazer usando 1/4 porque eu acho que é mais fácil. Porque aí você vai ficar com o seguinte, ó. Você vai ficar aqui com a área igual a 3,14 vezes 1 sobre 16. Por que que fica 1 sobre 16? Porque o 1 você vai elevar ao quadrado, aí vai ser 1 vezes 1, que vai dar 1. E o 4 também vai ser elevado ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. E agora a gente encontra a área. 3,14 dividido por 16. Eu vou deixar aí, por enquanto. Tá? Como é dado em metro, isso aqui a gente vai encontrar em metros quadrados. O comprimento vai ser 2πr, 2π vezes o raio. Então, vai ser 2 vezes 3,14 vezes 1/4. Vou trabalhar novamente com 1/4, porque aí vai ser mais fácil. Aí, esse 2 que está aqui na frente, eu vou dividir com 4, eu vou simplificar. Então, o comprimento vai ser 3,14 dividido por 2. Por que que fica dividido por 2? Porque eu simplifico 2 com 4, 2 por 2 dá 1. Aí, 1 vezes 3,14 vezes 1, 3,14. E aí, embaixo aqui ficou 2, tá? Porque tanto esse quanto esse eu dividi por 2. Eu simplifiquei. 2 por 2 deu 1, 4 por 2, 2. E o comprimento vai ser a metade. 1,57 metros. Note que esse aqui eu já fiz, né? A resposta, esse aqui eu ainda não fiz, tá? Esse aqui eu ainda não fiz. Esse daqui, ó, eu vou deixar como treino para vocês. Eu não vou fazer essa divisão aqui. Mas o que que eu posso dizer para vocês? Que eles fizeram a questão errada e eles colocaram o seguinte, a alternativa correta, a letra E, colocaram que a área do círculo é de 1,57 metros quadrados. Não é. Aqui no caso é a circunferência. A circunferência é 1,57 metros. Então, a pessoa que digitou lá, digitou errado. Se a gente pegar esse valor aqui, ó, 3,14 dividido por 16, tá? Isso aqui vai dar 0,25 por aí, tá? Vai dar um número pequeno, ó, porque se você fizer, eu vou pegar isso aqui como referência e vou fazer um truquezinho. Se eu fizer 4 para 16, ao invés de 3, tá? Eu vou aumentar aqui para a gente ter noção desse valor. Aqui ficaria 1/4, e dá 0,25. Se eu divido 3 para 16, tá? Eu baixei esse valor. Tá? Então, eu tenho menos para dividir. Então, esse número que eu vou encontrar ainda vai ser menor que 0,25. E se a gente olhar aqui nas alternativas, não tem ninguém menor do que 0,25. Ó. Esse aqui é 25, esse aqui é 6, esse aqui é muito pequeno, e esse é 0,29. Então, quando a gente fizer essa divisão, essa daqui eu vou deixar, tá? Para vocês, para treino, não vou fazer aqui, não. Vou deixar de propósito. Aí, se não conseguirem, vocês mandam lá no WhatsApp, ó, professor, eu tentei fazer, não bate, porque tem aquela vírgula, não tem condições, aquilo ali não é de Deus. Manda para mim, que aí eu faço só essa divisão, tá bom? Fechou?
Aí aqui no caso eles erraram, era o comprimento, que é 1,57 metros, e eles colocaram que era uma área de 1,57 metros quadrados. Não é. Quando a gente faz essa divisão aqui, não dá 1,57. Essa daqui deveria ter sido anulada. Questão 44, tá? Questão 44, ela vai envolver aqui a parte de triângulo retângulo, tá? A figura 2, abaixo, apresenta um terreno triangular que deve ser cercado com 4 fios. Isso aqui é importante vocês anotarem na hora da prova, tá? Senão vocês correm o risco de errar. Quando ele colocou 4 fios, é que, ó, por exemplo, quando ele der uma volta completa, vai ser apenas um fio. Aí eu tenho que multiplicar por 4 para poder conseguir fazer a cerca completa aqui do terreno, né? O terreno tem lá, vamos colocar aqui as estacas, aí o terreno ele tem 4 fios. Então seria assim, ó. É porque ele não me deu a vista, né? Isso aqui seria lá o formato da cerca. Triangular, 4 fios. Aí quando a gente fizer o cálculo, tem que multiplicar por 4. Aí ele diz o seguinte, né? 4 fios de arame para servir como confinamento para animais. Considera-se toda a medida, pois o portão também será feito com o mesmo arame. Em relação métrica, a relação métrica tangente, desculpa, desse terreno triangular é igual a 3/4. Aí, ó, olha só. Se na prova de vocês não tiver lá no edital trigonometria, ou então seno, cosseno e tangente, essa questão aqui não cai. Mas eu vou mostrar para vocês como é que faz, tá? Em um triângulo, nós vamos ter se aqui for o ângulo, tá? Aqui o ângulo desse triângulo, aqui o ângulo 90 graus, se ele colocou que a relação é 3/4, é porque você tem o cateto oposto ao ângulo sendo 3 e o cateto adjacente sendo 4. A relação de tangente de um ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E aí ele me deu essa relação. Ele diz o seguinte, olha, a tangente é 3/4. Por que ele me dá esses valores? Para que eu consiga encontrar aqui a hipotenusa. E a hipotenusa a gente vai encontrar usando Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado. A hipotenusa eu não tenho, estou chamando de H. Então, H ao quadrado, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. H ao quadrado igual a 9 mais 16. H ao quadrado igual a 25. H igual a raiz de 25, que é 5. Esse triângulo é um triângulo muito conhecido. É importante que vocês cheguem na prova sabendo que se você tiver um triângulo retângulo que tem 3, 4, o outro é 5. É 3, 4, 5. Pode falar, Ellen. Professor, eu, por exemplo, no ensino médio, eu não tive trigonometria, mas eu tive o teorema de Pitágoras. Se eu só soubesse isso, eu conseguiria resolver a questão? Se você lembrar que esse triângulo ele é muito conhecido, é 3, 4, 5, você consegue fazer. Mas Esse triângulo retângulo, eu vou colocar 3 triângulos aqui que podem cair na prova. Para quando vocês olharem, pode aparecer em um telhado de uma casa, numa sombra projetada. É muito comum ele. Vai ter o ângulo 90 e é 3, 4, 5. Esse é um triângulo comum. Outra coisa que pode acontecer é você ter o múltiplo disso aqui. Então, você sempre que caiu alguma coisa com um triângulo retângulo, você coloca 3, 4 e 5 e observa o seguinte, será que ele não dobrou? Será que ele não colocou aqui 6, 8 e 10? Né, que seria o dobro de cada dimensão? Já que você não vê essa parte de trigonometria, né, a parte lá que envolve seno, cosseno e tangente, mas ela não é difícil, tá? Ela é algo que, dependendo se você vai fazer outras provas que tem matemática, é importante você dar uma revisada. É um tema que é tranquilo. Ele só me deu aqui a relação para dizer o seguinte, olha, a divisão entre esse fator e esse é 3/4.
3 para 4. Por isso que ele me dá aqui, ó. E aqui, para você encontrar o outro, que é a hipotenusa, você vai usar Pitágoras. Mas esse triângulo, ele é muito famoso. É 3, 4, 5, 6, 8, 10. E tem outro que pode ser que caia também. Esse é um pouquinho mais específico. Seria, deixa eu fazer no lugar desse aqui. Seria, ele é mais esticadinho, tá? É 12, 13 e 5. Se a gente colocar lá no Pitágoras, ó, 13 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, isso aqui seria outro triângulo pitagórico bem conhecido que cai em concurso. Normalmente, eles vão usar esses dois. Ou 3, 4, 5, ou 5, 12 e 13. É o mais comum de aparecer. Porque dá exato, entendeu? O valor aqui, esse valor aqui já dá certinho. Aí, para a gente cercar o terreno, o que a gente precisa? A gente precisa do perímetro. Todo mundo lembra aí o que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Então, aqui o perímetro vai ser 3 mais 4 mais 5. Aqui vale 5 metros. Né? Aqui 4. E aí eu preciso somar. Só que quando eu somar, eu só vou ter dado o quê? Uma volta. Não são 4 fios? Aí depois eu tenho que multiplicar por 4. Então, a soma aqui vai ser 12. E aí eu vou pegar o 12 e vou multiplicar por 4 para a gente chegar aqui até os 4 fios. 48 metros. Então, essa daqui eu considerei uma questão difícil por causa que tem essa relação métrica aqui da tangente. Muita gente não viu, né, na escola, não viu, então... Olha, entrou uma pessoa. Vou adicionar agora. Entrou? Acho que desistiu. Eu adicionei. Entrou, tá aqui. Bom dia, Vivi Severo. Seja bem-vinda, tá? Essa aula aqui, essa resolução do simulado, eu estou gravando, então depois eu vou disponibilizar lá no curso para quem perdeu a primeira parte, vou estar colocando lá no curso, e quem tiver dúvida também pode mandar mensagem para mim. Fechou? Questão 45 é uma questão de raciocínio lógico, ele vai trabalhar com a negação de proposições compostas, tá? As proposições, elas são divididas em proposições simples ou proposições compostas. Tá? Então, a proposição pode ser simples, ela pode ser composta. Quando é que é uma proposição composta? Quando ela apresentar conectivo. Então, os conectivos podem ser do tipo conjunção, que é o e, pode ser do tipo disjunção, que é o ou, disjunção exclusiva, ou, condicional, se então, que é o queridinho aqui dos concursos, é o se então, e o bicondicional, que é o se e somente se. Então, a gente já vai pensando aqui, né, na proposição composta. Tem questões que ele pede para você identificar quem é a proposição simples, quem é a proposição composta. Aqui, no caso, ele já vai me dar uma proposição composta direto, e eu preciso identificar qual é o tipo de conectivo. Antes de fazer a negação, você precisa saber se você tem um e, um ou, um se então, ou um se somente se. Então, vamos para a leitura da proposição. Jacaré não entra na água salgada ou vacina faz mal. Então, achei aqui o conectivo. Agora, eu vou lembrar como é que eu faço a negação. Aqui, ó, eu vou estar chamando de proposição P. Lá no curso tem certinho, tá? Toda essa parte aqui toda essa parte de proposições, eu coloquei lá no curso a aula, coloquei o material para vocês baixarem e coloquei as resoluções da Banca Fundatec, né? Como é que ela cobra as questões. E quem tiver dificuldade, mesmo assim, quiser mais questões, eu posso colocar mais umas 100 lá resolvidas. Eu não estou brincando, tá? Eu coloco mais 100 mesmo. Então, aqui são as duas proposições, proposição P e a proposição Q.
Aqui o conectivo, que ele é representado por um V, tá? Todas as proposições compostas, elas são representadas por um símbolo. Então, o símbolo da conjunção é o chapeuzinho, a disjunção é um V, a disjunção exclusiva, que é o ou, que é um dos dois, ou um ou outro, é um Vzinho sublinhado. O condicional, que é o sim, então, é uma seta, tá? Representação simbólica. E o bicondicional, nós vamos ter aqui uma seta dupla, uma seta que vai nas duas direções. Então, nós temos aqui a representação, vou representar a proposição e eu vou fazer o seguinte, o que eu quero dessa proposição é a negação. Então, para a gente negar essa proposição, o que nós fazemos? Negamos ambas as proposições simples, tá? E trocamos o ou pelo e. Alguns autores vão usar o termo lei de Morgan, tá? Ou relações de Morgan, mas é nada mais, nada menos do que a negação de uma proposição composta do tipo de junção. Então, aqui o ou, vou colocar aqui em cima, é uma disjunção, tá? Disjunção. Bom, e agora, como é que a gente aplica, né? Falou, e agora, como é que a gente aplica? A gente faz assim, ó, a gente olha para as proposições. Aqui temos jacaré não entra na água salgada. Então, para a gente negar isso aqui, como já tem o não, a gente elimina. E coloca aqui, ó, já neguei. Nesse caso que tinha um não, eu tirei e fiz a negação. O ou, eu vou trocar o ou por quem? Pelo e. Certo? Isso aqui é a forma simbólica da negação. Isso aqui é como tem que ficar para a gente marcar a alternativa. Então, fiz a negação. Isso aqui, tirei o ou, tirei o não. Tirei o ou e coloquei o e. E aqui, ó, vacina faz mal. A gente vai fazer a negação do lado do verbo, tá? Aqui o verbo é fazer. Então, antes do verbo é que vem a negação. Vacina não faz mal. E aí a gente faz a leitura. Jacaré entra na água salgada e vacina não faz mal. Note que é exatamente aqui, ó, como está na letra B. Aqui é a proposição, que é a negação. Antes tinha um não. Quando você nega, se já tem um não, você remove. Se não tem, você acrescenta. Então, nesse daqui, como tinha, eu tirei. E nesse daqui, que não tinha, eu acrescentei. Coloquei o não. E o conectivo mudou. Ele era ou, o conectivo era ou, e passou a ser e. Então, feita a negação, letra B. Então, lá no curso tem certinho, tá? Esse módulo de proposições, onde eu coloco todos os tipos de proposições, o que não são proposições, para que vocês possam fazer a negação de forma correta. Vamos para... Alguém ficou com dúvida nesse aqui? Pode falar, estou com dúvida, não vi ainda, quero entender logo agora. Pode falar que eu estou aqui para ajudar, tá, pessoal? Questão... Acabou, foi? Acabou, né? Tá bom, então. Eu pensei que tinha mais, me empolguei aqui, tá, pessoal? Pensei que tinha mais, mas vou fazer o seguinte, eu vou ver se eu organizo outro simulado para passar para vocês, para na outra sexta, se eu já tiver tempo, a gente corrigir de novo, tá bom? Alguém quer colocar alguma coisa, fazer pontuar alguma coisa com relação ao simulado? Ah, tá bom. Tem interesse em fazer mais um, senhor? Beleza, então, não, eu vou pegar outra prova também, sempre eu vou buscar pegar prova já de 2023, 2024, porque são as mais recentes, tá? É como a banca está cobrando, porque às vezes tem banca que ela vai se moldando ali de acordo com o tempo, né, de acordo com os concursos, e esse aí está sendo o padrão da Fundatec, tá bom? Então, pessoal, é isso. Quem tiver alguma dúvida, pode me mandar no WhatsApp. Lembrando que esses simulados eles são exclusivos para o pessoal que comprou o curso com a gente, tá? O curso completo, né? Que tem a parte de português, legislação, raciocínio lógico. Então, quem adquiriu o curso tem essa vantagem, né? De ter o contato direto com o professor. Pode estar conversando direto com o professor, mandando mensagem no WhatsApp, combinando para a gente fazer mais
mais simulados, colocar material, caso sinta falta de algum material no curso. Com relação acho que é Vivi Severo, que entrou um pouquinho depois, eu gravei a resolução e vou colocar no curso, e aí eu informo lá no grupo que já subiu, porque a plataforma ela demora um tempinho lá para colocar. A gente manda o arquivo, ela demora um pouquinho e depois ela libera. Fechou? Então, tenham todos um bom dia e até o próximo. Tá bom? Tchau, tchau. Show de bola, professor. Bom dia. Até mais. Até mais, Alessandra. Tchau, tchau.